Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos responder a essa pergunta: como ganhar 100% em pré-fixado e no Tesouro IPCA? Ou seja, como você dobra o seu capital investindo nesses títulos? Se você já sabe que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil, eu te convido, inscreva-se no nosso canal, ative o sino da notificação, porque aqui todos os dias tem vídeo novo para você. Vamos lá. Essa foi uma dúvida muito interessante de um internauta que eu recebi nessa semana e que eu resolvi expandir um pouco mais a pergunta dele. A pergunta era: consigo dobrar o valor investindo no pré-fixado 2029? Bom, para começar você precisa saber então que os títulos pré-fixados têm dois vencimentos, um 2025 e outro 2029. Como 2025 está muito próximo, a chance de você dobrar o seu valor investido, eu diria que se não é zero, é muito próxima de zero. Porque a taxa desse título teria que subir de forma espetacular, como nunca tivemos no Tesouro Direto. Então vamos trabalhar com o título mais longo, que é o 2029. E aqui vem a primeira informação para você. Na data de hoje, que eu gravo esse vídeo, dia 14 de setembro, a taxa de abertura foi 11,89. Taxas voltaram a subir, voltando a se aproximar de 12%, principalmente depois que saíram dados da inflação americana preocupando a economia mundial. E por falar em economia mundial, eu gravei um vídeo aqui falando sobre dois gestores, Luiz Stuber e também o gestor do Banco BV. Verifica aqui no alto que você vai entender o que eles pensam de Brasil e do exterior. Mas vamos lá. Quanto vai valer 100 mil na data, então, de vencimento se você pegar essa taxa de 11,89? Pode ser que você acredite que essa taxa vai dobrar de valor. Olha aí essa primeira informação no centro da sua tela na cor vermelha. Um investimento de 100 mil, ele vai render para você, na data de vencimento, você vai ter 202 mil. Então talvez você esteja pensando, bom, então eu vou dobrar o meu valor. Depende. De forma bruta, sim, mas quando você for resgatar, vai ter ainda a incidência da taxa B3 e vamos ter também a cobrança de imposto de renda. Logo, esse valor líquido não vai dar 100%, vai cair um pouco, de maneira que o retorno nominal, ou seja, aquele retorno do seu investimento de forma líquida, vai ser 85,02. Você aplica 100 mil e resgataria líquido R$ 185.021, aproximadamente esse valor. Então veja que não dá exatamente o 100%. E mais do que isso, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Nós temos o chamado retorno nominal e o retorno real. Qual é a diferença de um para o outro? O nominal é esse que eu te expliquei. Você faz o investimento. Quando resgatou, qual é o percentual de rentabilidade que você teve? Só que é sempre importante você olhar o retorno real dele. Qual é o retorno real? É você pegar a inflação projetada para esse período. E como são juros compostos, eu trabalho aqui com uma inflação de 6% ao ano. Você já sabe disso. Se nós colocarmos esses 6% ao ano, ao longo desse período aí, vai ter aproximadamente 50% de inflação. Então, o seu retorno real seria algo próximo aí de 35%. Então, grava bem e entenda essa diferença. Retorno nominal e retorno real. Só que eu vou continuar a explicação trazendo para você dados do retorno nominal, para que você compreenda melhor. Vamos lá. Qual é a taxa, então, pré-fixada que dobraria esse valor de maneira a trazer de forma líquida esse retorno esperado, então? E aí eu trago para você, a rentabilidade desse título teria que ser 13,41. E com outro detalhe, é pegar nessa taxa e levar até o vencimento, você terá a certeza que vai dobrar o seu capital de forma líquida. Porque quando você pegar essa taxa de 13,41, investindo os 100 mil reais, quando for na data de resgate, você vai receber 200 mil. E aí tem outra característica importante. O pré-fixado, você sabe exatamente quanto que você vai receber no final do seu investimento. Essa é uma facilidade para aqueles investidores que querem previsibilidade, saber quanto que vão ganhar mais à frente, independentemente de qualquer outro fator. Então, 13,41 é a taxa que daria esse retorno, então, de 100%, levando esse título até 2029.
Grava aí essa taxa. E aí talvez a pergunta que você faria: nós já tivemos essa taxa? Esse título foi lançado esse ano, em 2022, mas para ser preciso, no final de fevereiro de 2022. É um título bem recente, só que ainda assim eu posso te dizer, nós já tivemos sim uma taxa, aliás, 3 taxas no mês de julho, 3 dias seguidos, com a taxa acima de 13,5. Então veja, foi raro, mas nós tivemos sim essa taxa acima de 13,5, que é bem acima da taxa de 13,41, para que você possa ter essa rentabilidade. Se vai voltar para essa taxa é outra história, mas o histórico já te mostrou que já chegou lá, e essa seria a taxa então, para que você de forma líquida pudesse então dobrar o seu capital, ou seja, descontando o imposto de renda e a taxa B3. Só que agora eu quero expandir um pouco mais a pergunta que foi feita, que seria: e no Tesouro IPCA, como é que funcionaria isso? E é o que eu vou colocar aqui agora para você. Como que funcionaria, então, a projeção do Tesouro IPCA? Primeira questão que eu quero trazer para você é que as 3 projeções que eu vou te mostrar são para os IPCAs principais: 2026, 2035 e 2045. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que a projeção de valores pelo IPCA é diferente da projeção de valores do Tesouro Prefixado. Por que é diferente? No Tesouro Prefixado, você só coloca a taxa e faz a simulação. No caso do Tesouro IPCA, existem outras variáveis que eu vou te mostrar como eu simulei. Tá aí, primeiramente, o IPCA 2026. Veja que, para você chegar nesse valor líquido, ou seja, investir 100 mil e resgatar líquido 200 mil, você teria que ter uma taxa muito alta mesmo, que dificilmente seria alcançada. Aliás, eu diria para você que essa taxa aí, acima de 15%, não tem histórico dessa taxa do Tesouro IPCA em nenhum dos seus títulos, desde que foi lançado lá no Tesouro Direto em 2002. Então, em 20 anos, nós não temos esse histórico aí. Só que tem um detalhe: o fato de não ter tido não quer dizer que não possa voltar. Mas eu diria para você que é pouquíssimo provável que isso aí aconteça. A taxa que nós temos aí mais alta foi lá próximo de 2015 e 2016, quando chegou pouco acima de 10%. Em resumo para você, a chance de você dobrar o seu capital aí de forma líquida, aí trazendo então uma rentabilidade de 100%, é praticamente nenhuma no Tesouro IPCA 2026. Só que vamos ver agora para os demais títulos. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like para ajudar e ajudar muito aqui o nosso canal. E se você tem alguma dúvida, escreva também, porque eu posso gravar um vídeo específico. Eu quero agora falar do IPCA 2035. Só que antes, aguarde. Vamos ter ainda nessa semana o lançamento do curso Segredos do Tesouro. E eu posso te dizer, não tem preço igual e a quantidade de benefícios também é fora do normal. Se você quer entender como eu trago aqui nos vídeos de forma didática, explicado, tudo do Tesouro Direto, aguarde que ainda nessas semanas lançaremos. Vamos lá, vamos falar agora do IPCA, então, 2035. Se fosse investido esse mesmo valor de 100 mil reais, para dobrar esse valor, quanto seria? A simulação que eu fiz aqui do IPCA 2035, como ele tem um vencimento muito à frente do 2029, não seria correto eu fazer uma projeção levando até o vencimento. Na realidade, eu até fiz essa projeção, só que o valor foi muito acima do 2029. E por uma razão bem simples, o vencimento dele é muito maior. 2022 para 2029 são 7 anos, para 2035 são mais 6. Então, logicamente, que você receberia um valor muito acima. Então, qual foi a simulação que eu fiz? Tentar projetar aqui prazos iguais. E aí, eu utilizei esses parâmetros aqui. Peguei a taxa de 5,92, que é a taxa que nós temos na data de hoje. Adotei a inflação de 6% ao ano. Lembra que eu te falei que para você fazer a simulação para o Tesouro IPCA, as variáveis são diferentes? Então, essa é a primeira diferença. Eu tenho que indicar qual é a inflação projetada. E eu adoto sempre 6%, porque é próximo da inflação média histórica do Brasil. Tem outro detalhe aqui também. Como é IPCA 2035 e eu não vou levar até o final desse prazo, eu preciso simular uma data então de resgate. E para ficar paralelo ao pré-fixado 2029, eu adotei o resgate na mesma data, dia 1º de janeiro de 2019, não é 2009, 2019. E a taxa é o mais complicado. Quanto poderia estar a taxa nesse período?
Eu adotei a taxa, uma queda de 1% apenas. É razoável? Eu acho que é bem razoável isso, principalmente porque estamos falando de prazos muito longos. Então é normal que as taxas estejam bem mais baixas daqui a vários anos para frente. Então, repetindo, 5,92 foi a taxa na data do dia 14/9. Inflação de 6% ao ano, em média 6%. Pode ser que um ano dê menos e o outro dê mais, mas na média seria isso. O resgate na mesma data do pré-fixado e a taxa caindo, ou seja, a taxa no dia 1º de janeiro de 2009 cairia para 5%. Então aí as variáveis. Com essas variáveis, ainda assim eu não chegaria em 200 mil, chegaria a 198, que é esse quadro verde aí na sua tela. Quase dobraria o valor. E aí eu fiz uma simulação de quanto que teria que chegar a taxa de resgate. A 4,88, ou seja, se a taxa caísse mais, o preço sobe. Você já sabe essa relação. Em outras palavras, ao invés de ser 5%, na data de resgate do IPCA 2035, a taxa teria que ser um pouquinho menor, 4,88. Se fosse 4,88, daria os 200 mil reais. Se for essa taxa de 5%, vai dar 198.665. É bem perto, mas não é exatamente a mesma quantidade. Então você já verificou aí quais são os parâmetros que eu adotei. Mas aí eu fiz uma outra simulação também aqui. Fiz a simulação para o 2045. Veja, é um título mais longo ainda, são mais dias, eu diria muitos mais anos em termos de vencimento. De 2022 para 2045 são 23 anos. Enquanto que 2022 para 2029 são 7. Então eu tive que fazer também esse mesmo ajuste para o 2045. Qual foi o ajuste que eu fiz? Peguei os mesmos parâmetros que eu adotei para o 2035. Taxa de 5,92, que é a taxa da data de hoje. Inflação de 6%, fiz também a queda da inflação para 5% em 1º de janeiro de 2019, para ser o mesmo período aí, para a gente poder comparar então esse prazo então. E aí, qual foi então a situação que eu encontrei? Eu encontrei que o 2045 é o melhor para marcação a mercado. E aí eu volto a dizer para você, qual é a situação que eu quero trazer para você aqui? Veja aí, o 2045, perdão, não é o 2055, é o IPCA 2045. Se a taxa de resgate dele chegasse a 5,51, ou seja, você já dobraria o capital. O que eu quero traduzir para você? No caso do 2045, se você compra 5,92 e a taxa não cai tanto, você já tem um retorno maior. Enquanto que o 2035, como o prazo é menor, a taxa precisa cair mais para o preço subir. É aquela relação que eu te explico. Os títulos mais longos são os melhores para marcação a mercado. Então verifica que uma taxa caindo menos no 2045 já seria o suficiente para fazer então a dobra desse capital. Então agora você já entendeu e eu quero chegar a algumas conclusões aqui com você. Só que antes, eu quero deixar indicado aqui esse vídeo aqui do canal que trata muito sobre a questão macroeconômica para você ter a visão de algumas pessoas a respeito da nossa economia. Vamos lá, finalizando aqui quais são as conclusões que nós chegamos a respeito dessa simulação. Se você quer dobrar o seu capital com relação ao pré-fixado 2029, você já sabe com precisão quanto que você vai precisar ter de taxa para chegar lá, acima de 13,40%. Para ser preciso, 13,41% como você viu. E você viu também que é possível, olhando para o histórico, em apenas 3 dias ela chegou lá. Pode ser que volte? Até pode, mas veja que não é uma taxa fácil de voltar nesse período de tempo. Só que aí você precisa saber, se você quer saber exatamente quanto você vai ganhar, o pré-fixado é uma boa alternativa, mas ele não garante a proteção à inflação. Não estou dizendo que não pode te proteger, estou dizendo que ele não te dá esta garantia, porque como a taxa é pré-fixada, você já sabe exatamente quanto vai receber, independentemente se a inflação subir ou cair, não vai interferir em nada na sua rentabilidade. Então ele tem essa vantagem de você saber quanto vai receber, mas que não garante a proteção à inflação. Você viu aí? Segunda conclusão que eu trago aqui para você em relação ao IPCA 2035. Primeira informação é que se você levar até o vencimento e você fizer a simulação, você vai ganhar não é mais não, vai ganhar muito mais do que você ganharia então em relação aí ao resgate antecipado. Por quê? Porque você tem mais prazo. E os juros sobre juros vão fazendo efeito. Então você ganharia muito mais do que o dobro desse valor.
Só que tem um detalhe, você fazendo essa marcação ao mercado, eu até acredito que num prazo desse tamanho você possa ganhar com a marcação, porque são 7 anos para frente. Então você pode dobrar sim, ganhar 100% com o IPCA 2035. Para isso, a taxa está aqui e ela precisa cair mais de 1 ponto percentual. Essa é a relação que você precisa entender. Se ela cair próximo de 1 ponto, não vai chegar a 100%, mas você vai ter um bom ganho. Agora, a grande vantagem do IPCA 2035 é que ele te protege da inflação. Então, se você quer ter um ganho e ainda se proteger da inflação, ele é uma boa. Voltando ainda aos IPCAs, lembre-se que o 2026 dificilmente vai acontecer isso. Eu diria que é praticamente impossível ele dar esse retorno de 100% em apenas 4 anos. Na realidade, eu diria que realmente essa situação seria inusitada. E para finalizar, o IPCA 2045. A taxa não precisa reduzir tanto quanto a do 2035. Verifica isso que é importante. Como ele é mais longo, varia mais. E essa variação traz um retorno maior que pode ser para cima, mas se nós tivermos a situação de taxas subirem, você pode também ter um prejuízo. Eu, particularmente, não acredito nisso num prazo longo como esse, um prazo de 7 anos, que tem tudo para a situação voltar à normalidade. Mas eu preciso dizer isso para você. Quanto mais longo o título, maior a variação, que pode ser de preço para cima se a taxa cair. Mas o preço pode cair para baixo também. Então você precisa estar atento a esse tipo de situação. E para finalizar, quanto mais longo o título, melhor para a marcação ao mercado. Por isso, 2035, a taxa não precisa cair tanto. Ela tem uma queda aí aproximada de 0,5% e já permitiria você dobrar o seu capital. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.